Olá, tá começando a segunda aula do nosso evento. Eu sou Marina Limberger e eu ensino as pessoas a preparar as refeições da semana saudáveis, gostosas e variadas em apenas 2 horas. Isso significa que você vai conseguir pelo menos 10 horas livres na semana para você fazer o que te faz feliz. Eu criei um método chamado Jantar Sem Estresse e nele eu ensino as pessoas a preparar as refeições da semana em 2 horas. E é um método muito fácil, funciona e é muito legal. E é isso que eu estou te apresentando aqui nesse evento. E o legal é que esse método funciona para qualquer pessoa. Para quem não cozinha muito bem, para quem cozinha muito bem. O que importa aqui é que você vai parar de se estressar pensando no que cozinhar e cozinhando todos os dias, né? Você vai descobrir aqui alguns segredos para você entender que é possível você ter comida pronta todo dia na mesa sem precisar cozinhar todo dia. Nessa aula de hoje eu vou te mostrar a estrutura de um cardápio. O que o cardápio planejado ele precisa ter para ele ser um cardápio realmente funcional e que realmente te ajude aí no seu dia a dia. E também você vai entender como que é possível a gente ter comida variada e saudável através de um pensamento estratégico lá na montagem do nosso cardápio. Recapitulando então, na nossa primeira aula, a aula de ontem, eu te mostrei como é importante você conseguir se organizar dentro da cozinha para você conseguir se organizar na sua vida. E também como é importante você ter um movimento de mudança. E na aula 1 também eu mostrei o segredinho por trás do nosso cardápio, que faz com que ele seja um cardápio possível de preparar em pouco tempo, sem deixar de ser um cardápio de comidas gostosas, variadas e saudáveis. Chegou a hora de você anotar a primeira parte da senha para você conseguir acessar a apostila que eu te enviei. E a primeira parte da senha é quero, tudo em letra minúscula, tá? E ainda nessa aula eu vou te passar a segunda parte da senha para você conseguir desbloquear a sua apostila, tá? Então, se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você vá lá e assista. Ela tá gravada aqui, até domingo vai ficar gravada aqui no site do evento, tá? Então vai lá e assiste, porque aí você vai conseguir compreender essa aula aqui de uma forma diferente, mais robusta, e aí o evento realmente vai ser muito válido para você. Eu quero aproveitar e agradecer também todos os comentários tão gostosos de ler que vocês estão deixando, tanto aqui no site do evento, no Instagram, por e-mail. Eu e minha equipe, a gente está se esforçando ao máximo para a gente responder todo mundo, mas é que tem muito comentário. Se demorar um pouquinho para chegar a sua resposta, fica tranquila, mas a gente está aqui se esforçando ao máximo para chegar ou a sua resposta ou o seu oi. Falando em esforço, eu quero também pedir que você se comprometa realmente assistindo às aulas desse evento. Assim que acaba o evento, no domingo, 11h59 da noite, as aulas vão sair do ar. E aí você vai ter perdido esse conteúdo. Eu tô dando o meu melhor aqui para trazer muito conteúdo que seja realmente útil para a sua vida, tá? Mas eu preciso que você também se esforce, que você separe seu caderninho, faça as suas anotações. Se você precisar rever alguma aula, você tem a oportunidade de rever nessa semana, mas se comprometa para você realmente aprender coisas que podem mudar a sua vida de fato, tá? Gente, quando eu vejo os números da quantidade de gente que está participando e que está comentando, que está engajando com esse conteúdo todo aqui, eu fico tão feliz, porque isso significa que tem muita gente que está a fim de mudar, que está precisando mudar, né? Você sabe que é interessante que a maioria das alunas do meu curso fechado, eu tenho um curso fechado chamado Jantar Sem Estresse, a maioria das alunas falam que além de elas passarem a comer saudável, gostoso e variado, a comida do dia a dia passa a ter gostinho de comida de restaurante. Olha só o que elas falam. Meu marido agora fala, gente, parece que a gente mora num restaurante. Porque tem tanta, porque também teve muita inovação, muita coisa diferente. Só em restaurante eu comia assim, eu não sabia. Não imaginava como é que era. Parecia assim, até as crianças falam, nossa, parece comida de restaurante. Bom, mas vamos lá. Me diz uma coisa, o que você enxerga aqui? Para a maioria das pessoas é um prato de comida, né? Só que aí quando você sobe o seu drone, quando eu falo de subir o drone, sabe aquela câmera que sobe e você enxerga as coisas do alto? Você enxerga o que tem por trás desse prato. Como que esse prato chegou na mesa? Foi tranquilo? Quem que fez esse prato? Provavelmente a pessoa que fez aquele prato passou por uma super correria, muito estresse, pensando no que fazer, sem ideia do que cozinhar, depois frustrada porque não conseguiu fazer um prato saudável, não é? Muita panela para lavar depois, cansaço, várias vezes está cansada e você não quer ir para a cozinha, mas o prato precisa estar na mesa, não é? As pessoas não enxergam isso. E aí você fica mal-humorada, porque é muita coisa realmente para se pensar e as pessoas não percebem isso. Nessa correria que aconteceu por trás para o prato chegar na mesa. A comida pode ser o problema. Olha aqui essa imagem. É uma mulher que pode ser você sendo dominada pela cozinha. A cozinha faz de você o que quer, na hora que ela quer. Por isso que você está presa na cozinha o tempo todo, porque a cozinha está no controle da sua vida. Só que a comida também pode ser a solução, como é no meu caso e de milhares de alunos meus. Sabe o que eu enxergo quando eu vejo prato na mesa, todo dia para mim? É uma rotina mais tranquila.
eu consigo ter tempo para eu cuidar da minha carreira, para eu estudar, para eu curtir a minha família, para eu descansar, para eu fazer coisas que são importantes para mim. Por quê? Porque eu passei a ter controle da cozinha, né? Quando você sobe o drone, o que você enxerga no meu prato? Por que ele significa esse sossego todo? Porque ele não é só um prato, ele é um cardápio. Você sobe o drone e você enxerga ao redor. Esse prato faz parte de um cardápio. Determinado ingrediente que tem nesse prato também está no prato do lado, só que de uma forma diferente. A base que eu usei para cozinhar esse segundo prato também é a base para um outro prato revisitado com outra combinação de temperos e ingredientes. E o melhor de tudo é que eu consigo preparar esse cardápio em até 2 horas. Porque tem um método por trás dele, tem um pensamento estratégico que permite isso tudo em uma única coisa. É um cardápio de comida saudável, gostosa, variada e ainda por cima eu consigo preparar em 2 horas sem desperdiçar nada de ingrediente. Todos os ingredientes que eu compro para esse cardápio são usados integralmente, o que significa que eu passo a economizar muito dinheiro com esse cardápio também, porque eu não jogo mais comida no lixo. Cada comida no lixo é dinheiro no lixo. E, de verdade, você não tem noção de quanto dinheiro você joga no lixo hoje com aquela comida, aquele ingrediente que você está jogando no lixo diariamente, semanalmente, mensalmente. Aí você faz essa conta no ano, no mês, é muito dinheiro mesmo. Você vai ter visibilidade disso. E aí minha proposta aqui, né? Assim como para mim e para milhares de alunos meus, o cardápio já é a solução, eu quero que seja a solução da sua vida também. O que eu proponho aqui é que você passe a ter controle da cozinha. Você pegue assim, ó, a tesoura, como essa moça está fazendo, e corte. Você não vai mais ser Maria Bonetti. Significa o quê? Que chegou a sua vez. Que bom que você está aqui, porque você vai aprender e eu quero te ensinar a preparar as refeições da semana em 2 horas para você se liberar disso. O fato é que você pensar e organizar as coisas com antecedência, unido a conhecimento, reduz a margem de erro a quase zero dentro da cozinha. Vamos lá então, o que um cardápio precisa ter? Quando eu digo um cardápio, é um cardápio semanal feito de forma otimizada conforme o método Jantar Sem Estresse, que é o que eu ensino, beleza? Então ele precisa ter receitas, um modo de preparo, uma lista de substituições, uma lista de compras, como armazenar e como aquecer, tá? E é isso aqui que eu vou mostrar pra você o porquê que você precisa ter isso tudo, né? Porque, eu não quero ter, sei lá, como armazenar. Beleza? Você não tem, mas isso vai acarretar em alguma coisa aí no seu resultado final. Então, por isso que eu quero te explicar o porquê que é importante você ter isso tudo, né? Então, vamos lá. Receita. Quando você tem um cardápio, você tem visibilidade das receitas que você vai fazer naquela semana. Tem vários planejamentos de cardápio por aí que também te dão a visibilidade de receitas, o que te melhora o quê? Na carga mental. Você não se estressa pensando todo dia no que preparar, tá? Mas tem mais coisas além disso, tá? No cardápio aqui do método Jantar Sem Estresse. Então, primeira coisa, você tem visibilidade de fato do que você vai preparar, então você tem a oportunidade de olhar uma coleção com a quantidade de cardápios que você tiver e saber o que você vai fazer. Você pode analisar isso conforme ingredientes sazonais ou que você tem em casa. Então, por exemplo, é um cardápio de carne moída e peixe, por exemplo. Ou não, é um cardápio vegetariano que eu quero fazer essa semana. Então, sabendo as receitas, você escolhe o seu cardápio, né? Olhando as receitas, você tem uma oportunidade de variar enorme, porque cada receita tem camadas de ingredientes dentro delas. A gente já vai falar mais sobre isso para você entender um pouco mais. E aí você olhando as camadas de ingredientes dessas receitas, abre uma oportunidade enorme e um leque absurdo de você variar, trocando uma única camada em uma receita e aí o cardápio inteiro muda. É uma coisa super flexível. Outra coisa, quando você olha as camadas das suas receitas, você tem oportunidade de incluir ingredientes saudáveis, mais vitaminas, mais nutrientes. Um bom exemplo que eu dou é uma série de receitas que eu tenho no meu canal do YouTube. Inclusive, se você ainda não me acompanha lá, é Cozinha de Gente Moderna. Tem uma série de receitas 3 em 1, que são 3 receitas usando uma única base. E aí, a mais famosa que tem de lá é de carne moída. Eu faço almôndegas, quibe e um bolo de carne. Só que lá é uma ótima oportunidade para você entender como você consegue incluir mais nutrientes e vitaminas, porque na massa de carne moída eu coloquei cenoura ralada, abobrinha ralada, quinoa, aveia e outra. Quando você sabe as receitas que você vai fazer, de novo olhando as camadas, você sabe os ingredientes necessários para fazer aquelas receitas. O que significa que a gente vai desembocar aqui numa lista de compras enxuta, numa lista de compras que você vai comprar somente o necessário, sem comprar coisas que você vai deixar estragando e desperdiçando seu dinheiro.
tá? E aí, se você olha tudo que essa visibilidade de receitas traz para você. A variedade, né? Porque você consegue, assim como eu expliquei, mudar as camadas e variar o seu cardápio. Você não se estressa, porque você já sabe o que você vai fazer. Você consegue economizar dinheiro, porque você vai comprar só o que você precisa. Economiza muito tempo, você não precisa pensar no que você vai fazer. Você não desperdiça, porque tendo visibilidade da receita, você compra só o que você precisa e você consegue comer de forma mais saudável, porque você teve tempo para pensar e planejar com antecedência todos os nutrientes e ingredientes e coisas saudáveis que você queria colocar naquela receita. Provavelmente você precisa de tempo para fazer isso que te faz feliz. Sempre, às vezes até para descobrir o que é que você quer fazer. Eu consigo descansar a minha cabeça e o meu corpo de ter a obrigação de fazer comida todos os dias. Para mim, a maior libertação foi essa. A variedade do cardápio, né? E de repente, esse tempo menor na cozinha, né, para nós três, acabou me dando uma possibilidade de acompanhá-los mais em casa. Porque senão fica cada um no seu quarto, no seu celular, no seu game, e a mãe na cozinha. Aí eu sentei, assisti série, consegui assistir alguns filmes, comprei uns livros novos agora para começar a ler e tô já me preparando para fazer o cardápio. Quero fazer 2 cardápios de novo já da turma, 2 cardápios seguidos para ter também esses 15 dias sossegados. Eu conto para todo mundo que hoje eu tenho uma outra vida. O segundo item que é super importante você ter dentro do seu cardápio, e todos os cardápios meus da minha coleção têm, é o modo de preparo. Mas nesse caso é um modo de preparo específico. Nosso objetivo aqui, qual que é? Ganhar tempo. É conseguir preparar as refeições da semana em 2 horas, não é? Então, você precisa fazer um modo de preparo simultâneo. As receitas, elas vão se cruzando, elas vão se entremeando. Então, uma receita deriva em outra receita. E você, como pensou nisso com antecedência, você já faz uma base maior para derivar ela em outra receita e depois acrescentar um tempero ou uma combinação de ingredientes novos, tá? E aí, para isso, você precisa de um passo a passo super detalhado, é um mapa, que aí você segue o passo a passo e você chega no seu destino com facilidade e em até 2 horas. Consequentemente, quando você tem o seu mapa para seguir, super detalhado, você ganha muita praticidade e muita agilidade. Você não fica parando para pensar, ai, pera, o que eu vou fazer agora, né? Você tá lá com 3 panelas no fogão, por exemplo. Você não precisa pensar, o que eu vou fazer agora mesmo? Não. Passo a passo vai te falar qual que é o seu próximo passo, né? É um caminho com a trilha perfeita para você. É aquele GPS, né, do tipo, você vai virar à direita, à esquerda, porque é aqui que você vai chegar no seu caminho, no seu destino de forma mais certeira. E aí, isso, o que acontece? Você não se estressa, porque você não fica, né, perdidona lá na frente do fogão, não sei o que eu faço agora, esqueci de pegar uma panela, não tem aquele ingrediente. Porque o modo de preparo, ele inclui não só o momento que você vai cozinhar de fato, mas ele tem inclusive no pré-preparo, né, que é o mise en place, que a gente vai fazer o mise en place na aula amanhã. Mas é aquele momento que você corta, rala, pica todos os ingredientes que vão para a receita e a gente tem visibilidade disso também no cardápio. Por exemplo, quantas cenouras eu vou cortar? Qual é o formato da cenoura? Você tem, inclusive, a ordem de preparo dele, porque interfere sim, a ordem interfere no resultado aqui nesse caso. Se você, de repente, for, sei lá, cortar a cenoura no final, pode interferir no tempo que você vai preparar. Então, você precisa pensar nisso com antecedência também. Eu já pensei em tudo isso, na verdade. Eu tenho uma coleção de cardápios completona com esse pensamento estratégico por trás de todos os cardápios. E são cardápios que eu já fiz várias vezes. Inclusive, eu tenho vídeo aula deles, né? Dentro do meu curso. Eu tenho um curso fechado, Jantar Sem Estresse. Lá dentro eu tenho vídeo aulas com todas as receitas do cardápio e eu fazendo o cardápio junto para as pessoas acompanharem. Então, eu já validei isso na prática, e a gente já passou por várias waves, né, de revisão, eu e meu time de chefes de cozinha. Então, cada vez mais está mais otimizado, assim, esses cardápios. E você ganha tempo, né, porque com o mapa você só segue e vai que vai cozinhando. Outro item que eu acho essencial, porque é o que traz flexibilidade para o seu cardápio, é uma lista de substituições. Porque não necessariamente você precisa gostar de todos os ingredientes que estão naquele cardápio, né? Então, você não gosta de algum ingrediente? Troca. Você não encontrou, de repente, na sua região não tem aquele ingrediente. Troca por outro. Não é época do ingrediente, porque a gente incentiva muito o consumo de ingredientes sazonais, né? O ingrediente que está na época, você consumir ele, porque ele vai estar mais nutritivo, mais saboroso, mais suculento, mais barato e faz um bem maior para o nosso planeta, porque é realmente a época dele crescer, dele ser colhido, né? Então, não é época, troca. Mas beleza, eu vou trocar com base no quê?
tem a lista já pronta no seu cardápio. Você só vai na página de substituição e olha lá, meu cardápio pede, sei lá, brócolis, mas eu não gosto de brócolis. Aí você vai na página de substituição e tem lá, o brócolis pode ser substituído por uma tabelinha, couve-flor, vagem, aí tem toda a lista de ingredientes que você pode substituir que ainda vão combinar com o seu prato. E isso te traz uma variedade, né? Isso flexibiliza o seu cardápio para ele ser transformado em muitos outros cardápios diferentes usando uma mesma base, né? Então traz variedade, você não se estressa do tipo, não tem esse ingrediente, e agora o que eu faço? Vou precisar repensar o cardápio inteiro? Não, repensa só essa camada dessa receita, que é esse ingrediente que você tira e troca por outro. Você acaba não desperdiçando, porque você pode usar a substituição de uma forma reversa. Por exemplo, eu tenho brócolis na minha geladeira, que, sei lá, eu ganhei, a minha mãe plantou, colheu e me deu brócolis, por exemplo, tá lá na geladeira. E aí você pode fazer de forma reversa isso. Você olha o seu cardápio e tem, por exemplo, couve-flor, ou você vai direto na lista de substituição e procura lá onde tem o brócolis. E aí você troca por um ingrediente que você já tenha e evita que você jogue algo que tem na sua casa, que foi comprado de forma não planejada, não é? Quem nunca, né? Fala pro marido, o marido vai fazer as compras, de repente. E aí ele sempre traz uma coisinha a mais. Tava bonito, eu trouxe, né? Porque ainda não está acostumado com o planejamento. E aí você pode fazer essa substituição ao contrário também, né? E saudabilidade, porque a gente consegue sempre, através das substituições, incluir mais coisas também. Não só substituir, mas incluir. Então, se é um cardápio, por exemplo, com curry, e na lista de substituição tem o brócolis, você pode substituir, por exemplo, pela couve-flor ou vagem, você pode colocar brócolis, couve-flor e vagem, entendeu? Você inclui. Mas para você fazer isso, você precisa de conhecimento, você precisa de inspiração, você precisa de criatividade. Você sabia que criatividade é uma das principais queixas que eu recebo de alunas e de pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais? E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma série de aulas de criatividade. Sim, porque criatividade na cozinha é uma coisa que você pode exercitar. E aí dentro do meu curso fechado eu tenho um módulo com várias aulas sobre criatividade. Como que você exercita, onde você vai buscar inspiração, como que você cria receitas novas. Tem tudo isso, as formas que você tem de enxergar o seu prato, os formatos diferentes, para você realmente se tornar uma pessoa mais criativa na cozinha. E é muito possível. Próximo item, nossa lista de compras. É essencial. A lista de compras pronta tira, assim, uma carga mental de você gigantesca, né? Você não precisa ficar pegando lá seu papelzinho, a caneta e ficar pensando, pera, deixa eu ver o que mais. Quanto tempo você perde fazendo lista de compras? Não precisa mais, já vai estar pronta, sacou? Essa que é o negócio. Você já tem tudo pronto com antecedência, né? E como você sabe qual que é a lista de compras daquele cardápio? Lembra que a gente tem visibilidade das receitas? Você sobe o drone, enxerga as camadas de todas as suas receitas, consequentemente você sabe quais os ingredientes que tem dentro dela e isso desemboca no quê? Na sua lista de compras. E aí, o que vai acontecer? Você só vai comprar o que você vai usar para fazer aquele cardápio da semana. Nada mais, nada menos, tá? Você vai acabar fazendo compras muito mais rápidas. Você não vai ficar rodando no mercado, tipo, acho que eu vou fazer aquele prato, então eu preciso disso. Aí você vai e compra, pera, mas o que mais que eu preciso? Preciso daquilo. Aí volta, aí vai de um lado, vai do outro. E você vai montando o seu cardápio mentalmente conforme você faz compras, né? Não, com a listinha de compras você vai certeiro, você faz compras muito mais rapidamente. Eu vou te falar, antes eu demorava cerca de 1h30 para fazer compras. Agora, com a lista de compras, com o método, porque eu ensino também a fazer, tem uma estratégia que eu uso dentro do método para você fazer compras mais rápido. Eu ensino a setorizar o supermercado para você fazer muito mais rápido. E eu passei a fazer compras em 40, 45 minutos. Então, olha o tempão que você passa a economizar, né, tendo tudo de forma organizada, né? Você passa a ter uma economia financeira real. Gente, as minhas alunas do curso de Jantar Sem Estresse, elas relataram pra gente economia entre R$500 e R$2.000 por mês. Você imagina a grana. Sabe por que isso? Porque você não tem noção da quantidade de comida que você joga no lixo. Você sabe que você joga comida no lixo, mas você já mensurou em dinheiro quanto que você joga no lixo? A hora que você cai na real, você fala, eu preciso fazer isso porque eu preciso economizar esse dinheiro. Eu mesma, quando eu comecei com planejamento, eu passei a economizar R$200 por semana, o que me deu R$800 por mês. Faz a conta num ano, olha quanta coisa dá pra fazer com esse dinheiro. Então, assim, é fato que você passa a economizar dinheiro quando você passa a ter a sua lista de compras organizada conforme um cardápio planejado de forma otimizada. Aqui em casa, a redução foi em torno de 30%. Uau! Foi bem expressivo. Foi bem expressivo. Uau! Tem esse...
R$900 foi. Tanto Uau! que nos primeiros meses, eu agora em maio, a gente fez aniversário de namoro, né? Eu e meu marido, 28 anos. E aí eu utilizei, né, essa diferença para a gente fazer uma viagem a 2 em 3 dias. Então vamos lá, economizou dinheiro, economizou tempo, né, no mercado. Você não desperdiça nada, porque você não compra nada a mais e você não se estressa com isso também, porque nem no momento de fazer a compra, de ficar pensando e muito menos de correr o risco de não ter ingrediente, né? Próximo item super importante no nosso cardápio, armazenamento. A gente está falando o quê? De um planejamento de cardápio semanal, né? A gente vai fazer refeições para uma semana. E aí, vamos lá, se você não souber armazenar, não vai adiantar nada você preparar refeições saudáveis, lindas, gostosas, em pouco tempo, se você não souber armazenar. Por quê? Porque aí ela não vai ficar boa para você consumir no final da semana, né? Você precisa saber armazenar, você precisa ter noções básicas de segurança alimentar, para você não correr o risco de guardar essa receita contaminada. E aí você perde tudo, você tem um piriri de repente. Você precisa saber armazenar para a hora que você for servir, essa comida chegar na mesa bonita, bem apresentada, saborosa, com uma textura bacana e bem finalizada. Então, é um ponto de verdade essencial para quem faz planejamento semanal. E aí, o armazenamento, você decide se você quer guardar na geladeira ou no freezer, tá? Existem algumas recomendações da Anvisa, que é a Agência Nacional da Vigilância Sanitária aqui do Brasil, que fala que a maioria dos pratos pode ser armazenado em geladeira por até 5 dias, mas tem alguns pontos de atenção que você precisa realmente garantir que está tudo certo. O primeiro deles é você garantir que a sua geladeira está com a manutenção em dia, que está com a temperatura abaixo de 5 graus, a borrachinha vedando bem. Aí você precisa ter a certeza que conforme você foi preparando essa refeição, você garantiu que você não teve contaminação cruzada, que você não deixou muito tempo para fora da geladeira. Então tem alguns pontos para garantir isso, mas é possível, tá? Você manter um cardápio por até 5 dias na geladeira. Que você não vai tirar aquela receita da geladeira e deixar dando sopa, mas são cuidados que você precisa ter conhecimento para saber e para dar tudo certo. Freezer, a mesma coisa, comida congelada pode ficar perfeita se você souber congelar, descongelar, que é um ponto super importante, e finalizar, beleza? É importante também você ter visibilidade da validade. Tava falando aqui agora há pouco, né, que não adianta nada você preparar e depois não tá bom para consumo lá na frente. Então você precisa ter visibilidade e você precisa conseguir organizar, né, isso. Como que você vai saber? Através de etiquetas e de listas que vão te ajudar a te lembrar e também a anotar, né, qual que é a validade de cada um dos seus ingredientes, das suas receitas. E aí, isso faz o quê? Quando você tem tudo armazenado, olha que maravilha, imagina agora, você abrir assim o seu freezer ou sua geladeira e tá assim, ó, empilhadinho, todas as suas receitas super coloridas da semana prontinhas, sem você precisar se estressar pensando no que fazer ou cozinhando cansada todo dia, né? Te economiza um tempo absurdo. Né? Porque o freezer, gente, e a geladeira também, né? Mas é um preservador de alimentos. A gente precisa pensar neles como um grande aliado que a gente tem na cozinha e usar eles realmente para nos ajudar no dia a dia, né? Porque é isso que vai fazer você economizar tempo, né? E no fim das contas, a gente ajuda muito o nosso planeta. Porque você sabendo armazenar da forma correta, evita que você jogue comida no lixo. Né? Então, se você armazena de qualquer jeito, provavelmente aquela comida não vai estar boa depois de um tempo. Então, você precisa ter esse conhecimento também em relação ao armazenamento e mais, não é só o conhecimento, você precisa documentar isso no seu cardápio. Né? Então, por exemplo, o prato X, a validade é de tanto tempo na geladeira, tanto tempo no freezer. E aí você vai etiquetar, organizar tudo e aí isso vai evitar que você jogue comida fora. Você pode estar achando um pouco complexo isso tudo agora, né? Mas eu preciso te falar uma coisa. Eu tenho 16 anos de experiência com gastronomia. Eu já aprendi muito com vários erros. E nesse caminho todo, eu aprendi formas de trazer esse conhecimento para você de uma forma muito mais tranquila, de uma forma didática, fácil. E principalmente, se você sabe os porquês, você sabe que é fácil fazer isso tudo que eu estou te falando agora. São coisas quase que corriqueiras, sabe? Vira rotina você fazer da forma correta. Você só precisa saber a forma correta de saber. E eu tô aqui para te ensinar, tá? De verdade, assim. Quando eu falo que conhecimento é chave, mas você precisa saber onde buscar esse conhecimento, né? E eu descompliquei isso tudo para trazer o conhecimento para você que cozinha no dia a dia, na sua casa. É possível. Fica tranquila. Eu descompliquei todas essas informações dentro do método Jantar Sem Estresse. Vamos lá, depois do armazenamento, você precisa saber aquecer as suas preparações de forma correta. É um ponto crucial. Para quê? Para a sua refeição chegar na mesa bonita, apetitosa, cheirosa,
com a textura gostosa, parecendo que acabou de sair do fogão e foi pra mesa. Porque sim, é possível. Não fica com cara de comida requentada. Parece que acabou de fazer, porque tem vários truques aí no meio do caminho para que isso seja possível. Lembra que eu comentei como que funciona em restaurante? Você acha que você chega no restaurante, faz seu pedido e aí a comida chega linda, maravilhosa, cheirosa e ela foi feita na hora, lá do zero. Claro que não, é impossível, né? Já pensou, você vai ficar lá 1 hora esperando a sua comida, porque tem que fazer a sua, que é diferente da do lado, da mesa do lado, é impossível, né? Humanamente impossível, então também é impossível na sua casa, né? Por isso você é tão cansada assim, porque você quer continuar fazendo isso todo dia. É possível se você fizer todo dia. Quantas horas você perde no fogão todos os dias para que isso seja possível? Sendo que existe uma técnica, uma série de dicas e de truques que fazem com que você consiga ter essa refeição na sua mesa fresquinha todo dia. Outra coisa, falando de aquecimento, existem várias dicas e truques para você conseguir que esse prato chegue na sua mesa suculento e não ressecado. Essa é a grande questão da galera que serve aquela comida requentada, manja? Requentado é ruim. A minha proposta não é que você requente, eu quero que você aqueça a sua comida para ela ficar muito irada, para você conseguir comer uma comida gostosa, suculenta, saudável, nutritiva. Você vai ver, a galera vai pirar na sua casa, você vai comer aquilo, você vai comer o gostinho de comida de restaurante. Você fez agora? Não, tô com tempo livre para eu viver minha vida, sacou? Você precisa mudar as coisas, meu. Para finalizar isso tudo, você conseguiu aquecer, tá suculento, bonito, com textura, você precisa fazer o quê? Finalizar com maestria, para parecer que você acabou de tirar do forno do fogão. Então você precisa aprender que gratinar é maravilhoso para o seu prato, que você finalizar com um bom azeite de oliva, colocar um cheiro verde fresco. Tem tantas técnicas, você pode trazer textura na finalização, alguma textura crocante para finalizar e seu prato chegar e brilhar na mesa junto com você. Vamos subir o drone de novo, vamos enxergar o nosso cardápio semanal otimizado. Por que é possível que ele fique pronto, né? Porque tem muita organização e muito planejamento por trás dele, certo? E aí isso envolve o quê? As receitas, que você já vai ter visibilidade, as compras, que você já vai ter feito com antecedência, a lista de substituições para você ter flexibilidade, conseguir variar o seu cardápio, o modo de preparo específico, tanto do mise en place, que é o pré-preparo, quanto do mão na massa, que é o momento que você faz a mágica acontecer, que você vai para frente das panelas e prepara o seu cardápio de forma simultânea e muito rápido. Como armazenar para você garantir que a sua receita esteja boa para consumo até 3 meses, dependendo, né, se você for congelar. Como descongelar da forma correta. Se você descongela a comida da forma errada, vai ficar uma porcaria. E aí você vai falar que a culpa é do freezer. Mas não é, é sua, porque você não tem conhecimento para fazer isso. Mas eu tenho, e eu quero te ensinar. Porque é fácil, você só precisa ter a informação correta. E eu te garanto que eu já testei muito, gente. É muito tempo de estrada aí, com muito erro. Então eu vou te trazer aqui só o que funciona de fato, tá? E aí, para finalizar, a gente tem a finalização do prato, né? Que é aquele momento que é a cerejinha do bolo pro seu prato chegar na mesa, assim, maravilhoso. E ninguém duvidar de que é um prato com comida fresca que você preparou. Comida saudável, variada e tudo aquilo que você já sabe. E quando eu te falo conhecimento, o que é? É isso tudo que eu tenho aqui, ó. Imagina que eu tenho uma mochila nas minhas costas. E nesses 16 anos de carreira, eu fui colocando muita coisa aqui, que eu fui aprendendo. Eu tive contato com vários chefes de cozinha, trabalhei em restaurante. Você sabe a minha história aí na gastronomia. E aí, o que eu trago aqui por trás desse conhecimento, né? As técnicas profissionais, estratégias, segredos, dicas, muita inspiração. Porque eu trabalho também com tendência de gastronomia para trazer o que está quente, para você conseguir variar, trazer experiências novas no dia a dia, tá? E documentação. Você fala, documentação? O que você está falando agora de documentação? É super importante você saber documentar o seu cardápio. E por que você precisa documentar seu cardápio? Porque você quer fazer ele uma única vez na vida, né? Olha tudo o que precisa ter. Imagina, você pensou tudo no seu cardápio, tá lindão, lista de compras, tudo, e aí você guardou isso na cabeça. Você vai tentar fazer ele de novo daqui a 15 dias. Você acha que você vai lembrar? Você não vai lembrar. E documentar, você pode fazer da forma que é mais fácil para você. Pensa, vai ter uma hora que você não vai mais precisar pensar em nenhuma receita, porque você já vai ter sua coleção. Você simplesmente escolhe qual é o cardápio da semana, já vai ter tudo lá dentro, lista de compras, você não se estressa mais com isso. É tão gostoso, gente, de verdade, assim, uma coisa que você fala, caramba, como que eu nunca pensei nisso antes? Mas você precisa documentar, senão essa informação
vai se perder. Pelo menos essa é a forma como eu documento os cardápios do Método Jantar Sem Estresse, os cardápios que eu tenho lá dentro do curso. Todos eles são assim, mega completos, tem todos esses itens aqui que eu te falei, porque é o que você precisa. Você precisa saber as receitas, lista de compras, o passo a passo detalhado, é isso tudo. E aí, você pode documentar da forma que for mais interessante para você. Isso pode ser um caderno, isso pode ser um Excel, a forma que for mais interessante, que fizer mais sentido para você. Eu documento os meus num PDF. Na verdade, eu tenho 2 modelos. Todos os meus cardápios têm 2 modelos diferentes. Um para impressão, né, que aí, então é um cardápio que não tem foto, ele é todo em preto e branco, ele tem todas as informações, mas quando você vai imprimir, você gasta menos tinta e menos papel, porque tem uma preocupação com o meio ambiente também. E esse mesmo cardápio, ele tem uma segunda versão nesse PDF também, que ele é uma versão navegação, que é para você ver pelo celular ou pelo computador. Então ele tem botões, e aí você clica lá, por exemplo, lista de compras, aí clica e vai. E aí, substituição, e aí você clica e vai navegando pelo seu cardápio atrás das informações que você está buscando. Esse é bem bonitão, tem foto, ele é cheio dos truques, esse cardápio. E todos os cardápios, além disso, eu documentei eles na prática. Então todos os cardápios da minha coleção tem aula prática mesmo, tem aula de mise en place, que eu vou para a cozinha, pico tudo e vou orientando as alunas, né? Agora você faz isso e tal. E depois tem a aula de mão na massa, né? Quando vai com as panelas e tudo mais. Então tem várias formas de você acompanhar, ele é documentado de várias formas diferentes, né? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou navegar aqui rapidinho por um cardápio da minha coleção, a versão dele bonitona, né, com foto para vocês verem, porque aí vocês vão entender melhor do que eu tô falando, da documentação, de como que ele funciona. Inclusive, esse cardápio aqui, eu vou preparar ele na nossa aula de amanhã para você conseguir entender como que funciona na prática o preparo desse cardápio aí de 2 horas do Método Jantar Sem Estresse. Vamos lá então, ó, essa é a capa do cardápio, aqui eu tenho a visibilidade, né, das receitas que eu vou encontrar dentro desse cardápio. Aí olha só, aqui do lado esquerdo eu tenho o índice, só que cada um desses negócios, tá vendo? Ele é um botão, então eu posso clicar, por exemplo, receitas. Eu vou aqui, ó, no, sei lá, peixe com leite de coco. Aí aparece a foto do peixe com leite de coco, os ingredientes que tem nessa receita. Aí eu venho aqui, ó, voltar, venho aqui, ó, voltar, e aí eu volto pro índice. Aí eu quero, por exemplo, ver a lista de compras. Eu clico em lista de compras, tá aqui, ó, desse lado direito aqui, ó, uma parte da lista de compras, daí outra parte da lista de compras e tal. Aí eu vejo de repente que tem algum ingrediente que eu não gosto. Eu venho aqui, ó, na lista de substituições. Olha aqui do lado direito, a lista de substituições. Então, por exemplo, o frango da galinhada, você pode substituir por carne seca desfiada, por tempê, por tofu, enfim, carne bovina desfiada. Você escolhe aqui na lista o que faz sentido para você substituir. Lembra, o cardápio tem que fazer sentido para você, para sua família, o que vocês gostam, o que vocês encontram e tal. Daí eu venho aqui, ó, para o mise en place, super detalhado o que você precisa fazer, ó, cortar 3 cenouras em cubinho, blá blá blá, todos os detalhes. Aí o plano de ataque, que é o momento onde a gente realmente coloca a mão na massa e vai preparar as refeições da semana de forma simultânea, né? Então aqui, ó, vamos lá, galinhada, por exemplo. E aí você tem voltando para a panela, porque você vai e volta das panelas, só que você tem tudo detalhado passo a passo do cardápio inteiro, para você conseguir fazer esse cardápio de forma simultânea. Vai e volta, vai e volta. Aí o armazenamento, né? Então a galinhada, quanto tempo dura, refrigerado, se pode congelar, não pode congelar, tem isso tudo, tem as recomendações da Anvisa aqui embaixo. E aí depois, por fim, como que você faz para aquecer as receitas que tem nesse cardápio. Então, você vai aquecer com micro-ondas? Você vai aquecer no forno? Como que você vai aquecer? Banho-maria? Enfim, você que decide. Tem gente que não usa micro-ondas, tudo bem, existem outras formas de você aquecer sem ser no micro-ondas, né? Mas basicamente é importante você ter a documentação para você não ficar perdida. Você tem todas as informações que você precisa em um único lugar, sacou? Por isso que é legal você manter sempre o seu cardápio bem organizado e montar a sua coleção, né? Aí você pode pensar, né? Nossa, se eu for parar para pensar nisso tudo, eu vou gastar um tempão, vou perder horas fazendo isso. Vai depender aí da prática que você tem, da experiência, da sua bagagem, né? Ideias de receitas, enfim. Mas o legal de você documentar é que você tem isso para sempre. E aí você não perde mais tempo com isso nunca mais na sua vida. Então, se você vê no pacote, né? Quantas horas você vai gastar se você continuar pensando diariamente versus pensar isso uma única vez, sabendo que você pode reutilizar isso para sempre, vale muito a pena. E ainda assim, se você acha que você não consegue, aí eu sugiro que você comece a olhar para um aprendizado mais profundo. De você entrar, de repente, no meu curso, onde eu tenho a coleção completa já prontinha, redonda, só para você pegar e replicar. Enfim, cada um tem uma necessidade diferente. Beleza, a gente entendeu aqui qual que é a estrutura que o cardápio tem que ter. Mas e o que a gente busca nesse cardápio, né? O que a gente fala aqui? Que você vai fazer receitas que sejam saudáveis e variadas, que seja
fácil e rápido de preparar e que não desperdiça ingredientes. Mas como que você vai conseguir isso tudo, né? O que eu preciso pensar para eu conseguir ter esse resultado aqui? Então vamos lá, quando a gente fala de receitas saudáveis e variadas, eu quero te apresentar isso daqui, que é a divisão de um prato saudável. Não fui eu que inventei isso, tá? Muitos profissionais de nutrição, inclusive, usam essa divisão, que é o ideal da gente comer para a gente ter uma alimentação realmente equilibrada. Cada um dos itens desses grupos alimentares, eles são essenciais para o nosso organismo e a combinação deles também, tá? Não é que você vai precisar comer sempre dessa forma, mas o ideal é que você consiga comer a maioria das vezes assim. Mas nada impede de um dia, hoje eu quero comer uma macarronada, não vou comer vegetais, tudo bem, de vez em quando. Vou comer arroz com ovo, de vez em quando. Não dá para comer todo dia, porque senão você vão estar faltando aí nutrientes e vitaminas do seu organismo, tá? Então, como que é essa divisão aqui desse prato saudável? Metade, imagina que essa bola é um prato, tá? Metade desse prato é de legumes vegetais crus ou cozidos, tá? Aí depois, na outra metade você divide 25% carboidrato, eu já vou te explicar, e depois os outros 25% proteína, que ela pode ser dividida entre 12,5% de proteína animal e 12,5% de proteína vegetal. Se você for vegetariano, você faz 25% de proteína vegetal. E aí, olhando essas camadas, você precisa observar e falar, beleza, o que está faltando? Porque às vezes você acha que está comendo super saudável, comendo arroz, feijão e um frango grelhado. Mas olha só, tem 50% do seu prato que é de vegetal e legume. E que não precisa ser só salada. Vegetal e legume, você tem uma gama enorme, né? Você tem berinjela, quiabo, couve-flor, brócolis, vagem, tem muito ingrediente que você passa reto no mercado. Sabe que o IBGE faz um estudo da maioria dos ingredientes, né, dos legumes que são consumidos pelos brasileiros. E há muitos anos seguidos, o ranking sempre sai batata, cenoura, tomate, cebola. Olha que sem graça. Isso significa que você sempre compra os mesmos ingredientes, ou seja, você sempre faz as mesmas receitas com os mesmos ingredientes. Então, passa a olhar aqueles ingredientes que você passa reto normalmente no mercado, que às vezes são até mais baratos do que o tomate, a cenoura ou a batata. Você precisa variar, né? Só que para isso você precisa entender o que tem dentro de cada um desses grupos alimentares. Carboidrato, normalmente, arroz. Só que ele pode ser, primeiro, outro tipo de arroz. Tem arroz vermelho, cateto, integral, vários tipos. Mas aqui também pode ser batata, mandioca, pode ser cuscuz. Tem uma infinidade, macarrão, uma infinidade de carboidrato que você pode colocar aqui. Proteína vegetal, normalmente, feijão. Mas pode ser grão de bico, lentilha, ervilha. Tem vários tipos de feijão, né? Feijão branco, fradinho, preto. Muita coisa. Proteína animal, normalmente bife ou frango, pode ser porco, pode ser ovo, pode ser um fruto do mar, de repente, né? Proteína vegetal também dá para você colocar tofu, dá para você colocar edamame, tempê, tem várias opções. Você só precisa ter conhecimento, saber o que você pode encaixar lá dentro, né? É isso que vai começar a trazer para você a variedade. E é isso também o que vai garantir que você consiga comer de forma saudável. Quando você consegue subir o drone e enxergar as camadas do prato, você fala, opa, tá faltando vegetal aqui. E aí você olha para as pesquisas. Olha só, um estudo fala que o consumo de 5 porções de frutas e verduras por dia reduz os riscos de morte. Só que aí, se você olha os dados do IBGE, só 13% dos brasileiros comem frutas e hortaliças adequadamente. Tem alguma coisa errada aí. E aí, qual é o próximo dado que eu quero trazer para você? Taxas de obesidade estão crescendo cada vez mais. Por quê? Porque você está na correria. E você está na correria, você não presta atenção se seu prato está equilibrado ou não. Você come porque você precisa comer, porque você está com fome ou você precisa dar comida para alguém. Mas não necessariamente você pensou se está um prato equilibrado. E isso que acontece? Taxa de obesidade. A obesidade desemboca em várias doenças crônicas. Você pode ter diabetes, você pode ter pressão alta e várias outras doenças que você pode morrer. Quer ver só? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe quanto que custa uma refeição na sua mesa todo dia? Independente do número que você falou, você errou, porque custa o seu tempo. Aí beleza, você fala, mas eu não gasto tempo com isso porque eu peço delivery. E aí você sabe quanto que custa o delivery? Também errou de novo, porque custa a sua saúde. Isso significa que a conta vai chegar um dia. Você está ficando estressada sem tempo e você está comendo mal. A conta chega e a alimentação é ponto-chave para você conseguir qualidade de vida. E é isso que eu te proponho aqui. Bom, então basicamente quando você enxerga o seu prato lá do alto, você enxerga o quê? Oportunidade de você variar o seu cardápio, de você conseguir inserir mais vitaminas, mais nutrientes nas suas refeições de todos os dias, não é? Então você pode conseguir nova textura, você pode conseguir novas combinações, você consegue novos temperos e é uma forma de você sair da mesmice de todos os dias. Você pode continuar comendo frango todo dia se você adora frango, mas não precisa ser sempre o mesmo frango.
né? Você pode mesclar esse frango e dar uma graça para ele. Pode ser um frango com leite de coco e curry, por exemplo, como ele pode ser um frango grelhado com arroz e feijão. Você pode deitar e rolar a partir do momento que você sabe todas as possibilidades que existem para você brincar com isso e tornar o seu dia a dia especial e mais divertido. Quer ver só? Eu vou te dar um exemplo. Aqui é o prato que a gente mais faz, né? O prato mais tradicional, que a gente tem a divisão, né, dos grupos alimentares, onde o carboidrato é arroz, a proteína vegetal é feijão, a proteína animal é frango grelhado, e aqui legumes e vegetais crus ou cozidos, a gente tem uma salada de folhas e uma salada de beterraba com cenoura. Isso é bem comum de comer, né? Gostoso, é um prato bom. Mas se você comer todo dia, você vai acabar enjoando. E aí, olha só, eu vou te dar aqui alguns exemplos de como que você consegue variar. Isso aqui é um prato único. Inclusive, eu vou fazer esse prato amanhã aqui na nossa aula 3, tá? É uma galinhada. Aí, quando você passa a olhar as camadas do seu prato, né? Sobe o drone, enxerga as camadas e tal. O que a gente vê? Que a galinhada, que é um prato único, todo colorido, cheio de sabor, e que ele é cozido todo junto, todos os ingredientes cozidos juntos, você olha e fala, não é um prato equilibrado. Mas olha só, ele tem o arroz de carboidrato, ele tem o frango como proteína animal, ele tem ervilha como proteína vegetal, e aí quando a gente fala do 50% do prato restantes, que aqui nessa foto especificamente eu tenho de salada, alface, tenho mais coisa, porque eu consigo colocar no arroz pimentão, consigo colocar tomate, cenoura, então assim, você pode colocar o legume que você quiser. E aqui é uma forma de você seguir tendo um prato equilibrado, mas revisitado. Outro exemplo, se você é vegetariana de repente, eu tenho um mexidão vegetariano aqui. E aí eu tenho 50% do meu prato de berinjela, cebola, abobrinha, tomate, todos assados, cheios de sabor, suculentos. E aí no carboidrato eu entrei com arroz integral. E na proteína eu misturei duas proteínas vegetais diferentes. Eu coloquei quinoa e eu coloquei lentilha. Sigo tendo um prato único, mas um prato equilibrado. Você olha e fala, como que um prato único pode ter tudo? Assim, é só você conseguir pensar no que você precisa e ir colocando coisas dentro do seu prato e adicionando para você conseguir o resultado que você quer. Outra coisa que a gente busca no cardápio aqui dentro do método Jantar Sem Estresse é que seja um cardápio fácil e rápido de preparar, não é? E aí, como que a gente faz isso através das camadas? Eu vou dar um exemplo aqui do nosso mexidão vegetariano. Por exemplo, essa berinjela, cebola, abobrinha e tomate, eu fiz numa quantidade maior. Parte foi para o mexidão e parte você pode, de repente, misturar em um macarrão, você pode fazer um wrap, você precisa pensar qual outra receita que essa camada do prato pode virar? Isso para todas as camadas. Você já parou para pensar que se você conseguir dar um destino para todas as camadas, você tem um cardápio que é eterno, na verdade, ele nunca vai acabar. Você só precisa conseguir entender que uma receita sempre pode virar outra receita. Você está com o caderno aí, né? Já pega sua caneta e anota isso, porque isso é chave. Uma receita sempre pode virar outra receita. E é isso que vai te trazer liberdade para você conseguir derivar o seu cardápio e fazer com que o cardápio realmente seja um cardápio rapidinho de fazer. Seguindo ainda, o pensamento de camadas é através dele que a gente evita o desperdício. Por quê? Exatamente pelo mesmo motivo que eu te falei agora há pouco, aqui em cima. Porque se, por exemplo, você vai usar um brócolis no seu mexidão aqui vegetariano, você vai usar brócolis, um brócolis inteiro é muito para um mexidão. Você não vai guardar metade, deixar metade na sua geladeira estragando até ir para o lixo. Você já vai pensar esse brócolis como camada de um outro prato. Qual outra receita que você pode usar um brócolis? E nisso você vai dando destino e todos os ingredientes que você compra, você usa integralmente. O que evita o desperdício e, consequentemente, evita o quê? Já falei várias vezes. Que você joga seu dinheiro no lixo. Cada brócolis que você jogou no lixo, você gastou seu dinheiro para comprar esse brócolis. E você vai parar de jogar dinheiro. Comece a contabilizar isso. Tudo que você joga de comida no lixo na semana, quanto que você pagou por aquilo? E aí agora você pensa que esse dinheiro podia estar indo para um cofrinho para você fazer alguma coisa. Viajar, fazer uma reforma, fazer um curso. Sério, é sério que eu tô te falando, tá? Para de jogar dinheiro no lixo. E a senha completa para você conseguir abrir a sua apostila 2 é Quero Variar. Lembrando que é tudo junto e em letra minúscula. Agora é só você abrir sua apostila que eu mandei no grupo de WhatsApp do evento, colocar essa senha lá e aproveitar todo o conteúdo que tem lá. Basicamente, essa forma nova que eu proponho de você pensar a cozinha e a forma como você age dentro da cozinha é uma oportunidade enorme que você tem de sair desse caos que você está vivendo hoje, sabe? De você realmente não precisar mais cozinhar todo dia, que é uma coisa tão estressante.
E olhando assim, pode parecer complicado, mas não é. O que você precisa é de prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Fato, fato. Agora, uma forma que eu encontrei de incentivar os meus alunos para eles irem praticando cada vez mais foi disponibilizar a minha coleção de cardápio, né? Então, eles têm todo o conhecimento para eles conseguirem criar o seu próprio cardápio, mas eles também têm os cardápios prontos, para eles simplesmente fazerem a lista de compras e irem para a cozinha. E nisso eles preparam os seus cardápios e vão liberando as suas semanas para realizar, e estão realizando muitos sonhos. Tem assim muita aluna abrindo negócio, voltando para a academia, tem gente que com a grana que está ganhando está indo viajar, e é muito legal porque eles viajam, tiram foto e me marcam. Obrigada, Marina, porque economizaram dinheiro na cozinha, uma coisa que você nem imaginava que você pudesse fazer. Então, indo viajar e curtindo a vida também com essa grana. Falando em alunos, já tem muita gente por aqui me perguntando, né, se eu tenho esse método super detalhado e completo, e o fato é que sim, eu tenho um curso fechado chamado Jantar Sem Estresse, mas atualmente ele está com todas as turmas lotadas. Mas a gente está se organizando e vamos abrir uma turma nova em breve. Mas mais pra frente eu te conto sobre isso, tá? A nossa aula está acabando, mas não esquece que amanhã a gente tem a nossa terceira aula do evento, que vai ser muito legal. A gente vai para a cozinha para você entender na prática como que funciona um cardápio feito de forma otimizada. Você vai me ver aqui cozinhando e vai entender um pouco melhor sobre esses pontos todos que a gente falou nas nossas primeiras aulas. Enquanto isso, se ficou alguma dúvida, me escreve aqui nos comentários ou me manda uma mensagem no Instagram, um e-mail. A ideia é que você não fique com dúvidas. Eu e minha equipe, a gente está aqui a 1000, tentando responder todo mundo. Se a sua resposta demorar um pouquinho, tem um pouquinho de paciência só, porque é muito comentário mesmo, mas fica tranquila que sua resposta vai chegar, tá? E pra você que tá se animando com isso tudo e que quer se arriscar na cozinha fazendo coisas mais práticas, no meu canal do YouTube, Cozinha de Gente Moderna, tem várias receitas 3 em 1, que são 3 receitas usando uma única base que você faz rapidinho. Tem receitas de uma panela só, ou no Instagram tem muita dica prática pra você realmente começar a acelerar o seu dia a dia, porque ninguém merece ficar preso na cozinha, né, gente? Um beijo e até amanhã. Eu tava mexendo no Instagram, olhando, aí de repente apareceu o curso, né? Eu falei, não, mas será possível? Isso aí é o que eu tô querendo há tanto tempo, não é possível isso. Se a cozinha é um problema para você, se você não consegue se organizar de uma forma para não ficar todo dia na cozinha, esse curso é para você. Assim. Eu acho que esse curso é para todo mundo que cozinha. Também acho. É uma coisa que me incomodava mesmo, essa coisa de ficar na cozinha, de ter a obrigação de ter que fazer almoço todo dia. Principalmente nos finais de semana, me incomodava, me deixava até depressiva. Durante a maratona, eu vi que funcionou eu cozinhar, né, um dia só e ficar a semana inteira sem ter que mexer com panelas. E todo mundo adorou, assim. E já fica pronto, é só você esquentar ou no micro-ondas ou no forninho e botar para dentro. Agora, uma coisa que mudou realmente é não ter que ficar lavando louça às 10 da noite, porque eu sempre fui dormir, era assim, porque aí eu ficava com eles, a gente jantava, ficava um pouquinho com eles, aí tinha dia que eu falava, gente, tem que voltar pra aquela cozinha, eu não quero voltar pra aquelas panelas, aquelas coisas. Eu não sei nem o que fazer com o meu tempo livre. Tem dia que eu falo assim, que maravilha! Eu falo assim, eu tenho coisas para fazer, mas eu acho que eu vou preferir descansar, porque eu não preciso se preocupar com comida. Tem várias coisinhas assim que a gente aprende, né? E até ver no YouTube que a gente pode fazer e eu não tinha tempo para isso. Então, a parte ficava na cozinha. Agora não, agora eu tô conseguindo fazer isso, conseguindo ler. Tô conseguindo fazer uns cursinhos pela internet, né? É uma mudança de vida mesmo, assim, uma mudança de paradigma, porque você vai deixar de se embolar na cozinha e vai ficar tranquila. Eu acho que essa questão da tranquilidade, de você saber que você está comendo melhor, porque é uma comida mais nutritiva, e que você não vai perder meio dia ou o dia todo na cozinha. E para quem tem criança pequena, então, perder tempo na cozinha é um terror, né? Porque você tem outras demandas. Então é muito complicado você ter criança em casa e ainda ter que lidar com a cozinha. Que demanda muito tempo. Então, eu acho assim, é um super investimento e é para a vida toda, porque isso que a gente aprende no curso, eu vou levar para a vida toda. Era só tipo assim, eu tenho que cuidar da roupa, eu tenho que cuidar da comida, eu tenho que ir fazendo uma coisa depois da outra. Então, eu acho que a gente precisa mesmo fazer que nem você fala, subir o drone. Dar
enxergar tudo, né? E daí, no momento que você tem o controle do seu dia a dia, você consegue olhar para frente, consegue sonhar e consegue viver a vida que você tá querendo, né?